E aí, pessoal, vamos lá? Vamos lá para o nosso segundo capítulo do livro 3 aqui. Vamos, capítulo 10, não é isso? Bom, livro 3. Vamos falar de Semana de Arte Moderna, movimentos primitivistas, modernismo, primeira geração. Primeiro, começando com a Semana de Arte Moderna, gente. Vimos na aula passada, vimos em outros momentos, as vanguardas, as vanguardas europeias, não foi isso? Foi justamente movimentos, né, artísticos, literários, que visavam romper com as ideias do passado, né? Isso na Europa. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Aqui no Brasil também surgem as vanguardas europeias, que eram também movimentos artísticos, literários, que visavam romper também com as ideias do passado, trazendo uma literatura nova, uma literatura inovadora. Inclusive, a gente percebe isso pela linguagem, pelos autores, pelas temáticas, tudo isso, né, voltado para o modernismo. Enquanto a gente estava no pré-modernismo, que era um momento de preparação, um momento de transição, agora vamos, de fato, viver o modernismo. Essa ideia louca, essa ideia maluca, né, que vem aqui com os nossos literatos aqui, com os nossos escritores. Eles valorizavam o quê? Primeiramente, acima de tudo, o nacionalismo, tinha a exaltação da pátria. Aqui eles vão criar movimentos que, inclusive, extinguiam tudo que não fosse nosso. Tudo que não fosse nosso tinha que ser devorado, tinha que ser queimado, tinha que ser jogado fora, tá certo? Criou-se um movimento chamado antropofagia, ou antropofágio, que era justamente, visava isso, né? Quebrar, destruir tudo que não fosse nosso, criando uma literatura genuinamente brasileira. Então, essa foi a Semana de Arte Moderna. Nela foram apresentados, por exemplo, a pintura, escultura, literatura, música, enfim, todo tipo de arte foi apresentado nele, tudo com uma linguagem nova, né, uma linguagem inovadora, exaltando a pátria, mostrando, né, de fato, o que estava preso há muito tempo, né, no nosso coração. E assim surge então, gente, a nossa semana de arte moderna. Quem são os principais autores aqui? O nosso Mário de Andrade, né? O nosso Mário de Andrade, nosso Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Menotti Del Pitia, quem mais que eu posso dizer? Tarsila do Amaral, já foi. O Graça Aranha, tá certo? O Graça Aranha também fez parte desse, aquele lado pré-modernismo, fez parte. O Monteiro Lobato criticou, né, porque chamava aquilo de vandalismo, ele criou, inclusive, até um artigo, né, criticando a Tarsila do Amaral, foi, meu Deus, acho que foi a Tarsila do Amaral, com a obra Bauru, dizia que aquilo não era arte, que aquilo era vandalismo, que aquilo. Ela, inclusive, chegou até depressão, né? Tá certo? Então, é um cara muito radical, sabe? Além disso, tivemos também o Manuel Bandeira com a obra aí Os Sapos, né? Que deu introdução também à nossa Semana de Arte Moderna. Quem que eu posso citar também aqui? Mário já foi, Oswald já foi, Tarsila já foi. Ah, temos também o Vila Lobos, o Heitor Vila Lobos também, né? Músico, se destaca na música. Aquele, esqueci o nome, que criou uma obra chamada Movimento à Bandeira, em São Paulo, esqueci o nome dele aí também. Então, temos artistas de todas as áreas, da pintura, da literatura, de todos os campos. Então, essa Semana de Arte Moderna, na verdade, não foi uma semana, né? Tá certo? Porque ocorreu só apenas em 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Olha só, 100 anos antes tivemos o que? A nossa independência. Então, alguns autores dizem que isso não foi por acaso, foi bem pensado, né? Ideia bem pensada aí, tá bom? Os movimentos que a gente vai ver aqui é o de antropofagia, o verde amarelismo, o ANTA, tá certo? Entre outros. Criaram, inclusive, até revistas aqui, né? Revistas antropofágicas, qual foi a outra, meu Deus? Enfim, tem aqui, não estou bem lembrado não, que é muita, muita coisa. Aqui é uma prévia, né, da Semana de Arte Moderna, você pode ler aí, bem direitinho o contexto histórico, aqui já entra outro contexto, tá bom? Leia também,
para você entender o propósito dessa escola literária, ou dessa escola literária não, dessa semana literária aqui, tá certo? Tá aqui a Anitta Malfatti, era essa que eu tava tendo. Gente, não foi Tarsila do Amaral, foi a Anitta Malfatti, tá bom? Que o Monteiro Lobato criticou, não foi a nossa Tarsila, não. Foi a Anitta Malfatti, com essa obra aqui, ó. Aliás, não foi nem a Bapuru, né? Foi a Boba que foi criticada, tá certo? A Bapuru é da Tarsila. Então, aqui estão, né? Aqui, ó, Monumento às Bandeiras está aqui, ó. Está aqui, Monumentos à Bandeira. Agora, como é o nome do cara? É o Vitor Brecheret. É o Vitor Brecheret. Pronto, esse aqui, Monumento às Bandeiras. Se você for a São Paulo, você vai, inclusive, ver isso aqui, ó. Certo? Obra dele. Aí, aqui a semana, né, de fato, que ocorreu, não foi bem aceita, né, porque o pessoal não estava acostumado né, a tantas mudanças assim, então não foi bem aceita. E os movimentos primitivistas, tivemos o Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, bom, aqui a revista, eu estava falando Claxon, a revista Claxon, certo? Tivemos outras também, tivemos, parece, o jornal, enfim, tem outras aqui. Então, esses movimentos, né, primitivistas, aí eles criaram essa revista aqui para divulgar justamente a semana, tá bom, gente? Aí nos movimentos primitivistas, o pau-brasil, né, tinha o Oswald de Andrade, usava a ironia em relação ao bacharelismo, tá certo? Ao academicismo, você vê muito essa questão. O pau-brasil, a própria obra já diz, né, exalta a nossa nação, né? Antropofagia também do Oswald de Andrade. Aqui são os principais representantes, depois você dá uma olhadinha aí, bem de leve, tá certo? A importância da Semana de Arte Moderna foi importante porque mudou de fato o nosso cenário nacional, né? Tá bom? Então você lê aí e analise bem direitinho. Tivemos também a questão da liberdade de expressão, né, gente? Foi, inclusive, um dos lemas, uma das principais características aqui, né, da nossa Semana de Arte Moderna, liberdade de expressão. Aqui você era livre para fazer o que quisesse, tá bom? Manifesto antropofágico aqui, a Bapuru, da Tarsila do Amaral, que eu tinha falado, bom, eu tinha trocado, na verdade, né? O movimento verde e amarelo também, e ANTA, foram dois movimentos que vieram da esteira do pau-brasil, de Oswald de Andrade, em relação à busca daquilo que é brasileiro nas artes. Então, cada movimento vai ter uma característica diferente. Retratam também o cotidiano, o nosso folclore, uma linguagem simples, e tudo isso ele vai usar. E com isso, gente, terminando a Semana de Arte Moderna, em 22, inicia o modernismo, primeira fase no Brasil. Foi um movimento totalmente radical. Mudou tudo. Tá certo? Tudo. Aqui a liberdade de expressão era demais. Usava uma linguagem simples, exaltava. Enfim, era um movimento assim, o modernismo da primeira fase foi um movimento bastante radical, onde era só a tua ideia mesmo, tu não queria ouvir nada, e quem quiser, né, que se vire, tá bom? Era uma coisa, assim, inexplicável, porque mexia com todos os cenários, artístico, literário, político, econômico, tá certo? Foi aquele momento, assim, de grande, digamos, vandalismo, que não respeitava nada, era aquela liberdade, né, sem limites, tá bom? Então, estão aqui algumas características, uma linguagem simples, a liberdade de expressão, o nacionalismo, a ideia de nacionalismo, tá certo? O nosso cotidiano, inclusive, eles usavam até linguagem coloquial, a paródia, usava paródia também, tá certo? Temos como principais, aqui, ó, a linguagem coloquial, ó, eu falei, ó, falava né, tudo que tinha a ver com o nosso cenário, com o nosso Brasil, né, gente? Pronominais, foi uma obra muito importante aí do nosso Oswald de Andrade, que ele critica lá, né, gente, a questão da linguagem certinha, aquela coisa e tal, né, a paródia, tá aqui, a ambiguidade também, vai ter a questão do duplo sentido, tá certo? A enumeração caótica, você pode ver nessas obras aqui, ó, tá bom? Que é um acúmulo de palavras fazendo referência a objetos, seres e sensações,
Então, tudo isso a gente vai, né, a gente vê aqui. Os aspectos formais, o que era que eles abordavam, eles aboliam, né, tudo que fosse relativo à norma, né, para que seguir norma? Bom, então aboliram isso aqui, a questão da pontuação também, mexe com o fluxo da consciência, enfim, tudo isso, né, a gente tem no nosso modernismo no Brasil. O verso livre e verso branco, aqui você não vai ver mais aquela questão das rimas, né, da linguagem, não vai ter isso aqui, tá certo? Verso livre, verso branco, não tem rima, não tem nada. É a tua liberdade, né, de expressão. Então, podemos citar aqui como autores principais o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, quem mais? Cassiano Ricardo, quem mais? Manuel já falei, a própria Anitta, não é Anitta, cantora Anitta Malfatti, tá certo? Quem mais? A Tarsila, o Heitor Villa-Lobos, o pessoal que, né, participou da semana, também entram aqui no modernismo da primeira geração. Tá aqui, mas os principais, né, autores foram o Oswald e o Mário, principalmente por introduzirem aí a Macunaíma, né, uma obra fantástica aí, é muito top, tá certo? Criticando lá o romantismo, né, mostrando quem era o nosso índio mesmo, nosso índio verdadeiro, nosso índio herói, o herói sem caráter, né? Então temos aí esses autores. E com isso, gente, a gente encerra aqui, né, a nossa aulinha. Qualquer dúvida, vocês tirem aí na leitura, ou então esperem, né, a nossa semana de revisão aí, tá ok? Então é com isso que a gente encerra aqui. Faça uma leitura, isso aqui já foi visto, é só você revisar, estudar, tá bom? Então, desde já, até logo, se Deus quiser. Obrigado pela atenção, estudem, e é isso que vai te levar à aprovação, tá bom? Valeu, hein? Tchau, tchau.